Oi, som. Pessoal, boa tarde a todos. Adson Batista vai iniciar a entrevista. Boa tarde a todos. Infelizmente, estamos aqui para fazer um comunicado, esclarecer algumas situações que ocorrem, né, infelizmente, e nós queríamos estar aqui para falar sobre o time, o nosso momento, mas, infelizmente, uma fatalidade aconteceu aqui no centro de treinamento, né, e, graças a Deus, tudo foi feito da forma como é exigido, né, e o Atlético é cercado de todos os exames, isso é com qualquer atleta, e os médicos vão esclarecer aqui, o nosso coordenador geral da área médica e o Dr. Lucas, que é nosso médico, que fez o atendimento ao atleta. Fique à vontade aí, e eu também estou à disposição, e o Dr. Marcos Egídio também, pela área jurídica do Atlético. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o nosso presidente pelo total apoio e liberdade que deu para nós agirmos perante essa fatalidade que ocorreu aqui no clube. Deu toda a autonomia para o nosso clube, certo? Para o nosso departamento médico. Ontem, na parte da manhã, teve um treino com a base e o profissional, onde aconteceu a fatalidade de um jogador, Felipe, de 18 anos de idade, ter um mal súbito. Onde, graças a Deus, com a bênção de Deus, o Dr. Lucas foi muito rápido no atendimento. Queria te parabenizar, doutor, pela agilidade, não pensou duas vezes, agiu no momento certo, salvando a vida desse jogador. Foi levado aqui ao lado, no pronto atendimento, que fica apenas 3 quadras daqui, que foi crucial. Chegou lá, teve outra parada cardíaca, onde o Dr. Lucas e a equipe que estava de plantão, parabenizar novamente a equipe de plantão, que auxiliou o Dr. Lucas nessa reanimação do jogador. Depois, estabilizado, ele foi entubado. Depois, estabilizado, ele foi transferido de UTI móvel para o UGOL, onde o Dr. Lucas também trabalha, faz parte da equipe do UGOL. Nós temos uma equipe multiprofissional aqui no Atlético, onde todo jogador, quando chega no Atlético, ele passa por uma rotina de exames da equipe multiprofissional, onde também temos um cardiologista que, inclusive, está lá no UGOL também acompanhando o caso do Felipe. Então, todos os jogadores, quando chegam no clube, é feito uma bateria de exames, rigorosamente examinado por todo o departamento médico. Os exames dos jogadores estão aqui, todos estão aqui, inclusive com datas. Por exemplo, o teste ergométrico dele, foi feito no dia 8/9/2021. São exames recentes, onde todos os exames estão dentro do padrão de normalidade. Foi passado por um cardiologista especialista na área, onde foi liberado para a prática de esporte de alto rendimento. Então é isso. Foi uma fatalidade que ocorreu e o Atlético está à disposição da família e agradecer novamente ao presidente por dar autonomia para o departamento médico agir. Agora, o Dr. Lucas, que presenciou a situação, e parabenizá-lo mais uma vez, doutor. O doutor Avimar já fez um resumo do que ocorreu, né? Mas eu estava ali presente, né, no treino dos não relacionados ontem. A partir das 11 horas, foi que estava no última etapa do treino, o jogador Felipe caiu ao chão, começou a convulsionar, né? Foi identificado, palpei o pulso carotídeo dele, vi que ele tinha entrado em parada cardiorrespiratória, né? Iniciei as massagens, né? Ele voltou um pouco, voltou o pulso dele. Com isso, para ter um maior respaldo pós-PCR, né? Então, eu já quis encaminhá-lo para um serviço onde tem um suporte melhor, que seria aqui muito perto, né, no Cais do Urias. Durante o trajeto, então, ele teve outra parada, onde foi identificado também. A gente começou a fazer as massagens também, né, fazer manobras para abrir a via aérea. E chegando lá, a equipe foi muito solícita, ajudou muita gente. Queria também agradecer, né, todo mundo lá, que ajudou a gente demais. E eu
também ajudei juntamente com a equipe, né? Não deixei o menino, né? Então a gente começou a massagear ele, fez vários ciclos, né? Foi parada com ritmos chocáveis, né? A gente fez 4 choques nele para ele poder voltar, e depois de 20 minutos o pulso retornou, a gente estabilizou, ele já tinha sido entubado também, né? Para restaurar as vias aéreas, né? E ter uma melhor estabilização do quadro. Logo depois a gente esperou para ser encaminhado para o UGOL, né? Que é um hospital de referência aqui em Goiânia. Eu acho que a gente não tem dúvidas da qualidade lá de atendimento lá. É referência do estado de Goiás, né? Então foi encaminhado para lá com a USA, né? Que é uma ambulância que tem um suporte médico, vai junto, né? E chegando lá eu também fui acompanhar para tentar agilizar, trabalho lá também, sou residente de ortopedia lá, e estão fazendo de tudo para agilizar e tentar levar um diagnóstico aí para a gente poder evoluir melhor com o caso, né? Que é um caso bem complicado, é uma fatalidade que ocorreu aí, a gente está tentando de todos os jeitos aí melhorar e o menino possa voltar para a gente aí. Pessoal, agora nós vamos abrir para perguntas. O Juliano Moreira vem solicitado fazer a primeira pergunta, e eu vou abrir o microfone para que o Juliano abra a coletiva. Quero agradecer ao Álvaro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todo o corpo médico do Atlético. Doutor Avimar, primeiro, boa tarde. Doutor Marcos Egídio, presidente Adson Batista e Lucas, parabéns pelo trabalho, pela ação. Acho que a primeira pergunta é inevitável. A ação do Atlético no momento, o pronto atendimento, né, o cenário poderia ter sido pior, né, se não fosse esse atendimento, porque a gente sabe que alguns clubes padecem de muita dificuldade no país, não tem médico nas viagens e também no dia a dia. O Atlético tem essa estrutura, e ainda há pouco o doutor Avimar até colocou que o Atlético dá essa autonomia, existe um revezamento dentro do clube. Então, o cenário poderia ser outro, e esse pronto atendimento trouxe o zagueiro Felipe, o jovem zagueiro Felipe até aqui, ainda uma condição de sobreviver, né, esse profissionalismo do clube, essa organização, né, acaba dando essa tonalidade na recuperação. Eu queria uma resposta dos dois. Eu vou te dar uma resposta simples. Se o doutor Lucas estivesse lá dentro, no banheiro, por exemplo, ele estaria morto. A sorte que o Dr. Lucas estava à beira do campo, junto ao jogador. Estava quase à frente a ele. Esse foi um dos motivos desse jogador estar vivo hoje. Acho que é fundamental nesse momento o tempo, né? Então a gente tem que ser o mais rápido possível, o mais ágil possível, porque cada minuto é importante, né? Então, cada minuto aumenta o risco de lesão celular, hipóxia e tudo mais, né? Então, a gente tenta ser o mais rápido possível no atendimento. Se provavelmente não tivesse alguém ali para identificar uma parada, né? Porque alguns poderiam achar que era só uma convulsão, só alguma coisa, né? Mas isso tudo gerou uma parada cardiorrespiratória. Então, às vezes, para poder até identificarem isso aí, poderem correr com ele para algum lugar que tenha mais suporte, então ele poderia vir a óbito realmente. Eu estou no clube desde 2009 e é a primeira vez que passamos por essa situação, mas sempre a equipe sempre preparada para, se caso acontecer, estar pronta para agir. Esse é o protocolo que a gente segue aqui no clube. Boa tarde aos médicos. A gente costuma assim, ouvir, ler, a gente trabalha na imprensa, casos de atletas que se manifestam assim, abruptamente, né? Tem até o tal mal de atleta, se não me engano, né? Coração de atleta que se fala. Vocês já têm alguma evidência, já que vocês estão municiados das avaliações médicas, do que poderia levar um jogador tão jovem a uma situação dessa, sei lá? Vocês buscaram algum antecedente do histórico do jogador Felipe? Realmente, normalmente a gente escuta muito isso, né? De 18 a 35 anos, normalmente a principal causa é uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Porém, a gente faz exames como o ecocardiograma para identificar isso. E ele realmente não tinha nenhum sinais disso no exame. O exame estava dentro dos padrões da normalidade. Então, por isso que lá no hospital de referência, o GOL, estão investigando melhor para saber qual é a causa. Provavelmente é uma causa mais rara, né? Então, uma síndrome mais rara. Então, estão investigando isso. Ô, doutor Lucas. Só sobre o exame, nós aqui seguimos o protocolo da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, né? Abaixo de 35 anos, nós fazemos até mais que o protocolo exige. Porque nós queremos aqui, nós tratamos o nosso jogador, que a nossa joia são os nossos jogadores. Por isso, nós cuidamos bem dele.
Doutor, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando com você, parabéns aí, né, pelo trabalho feito. A gente fica aí na torcida pelo Felipe, para que tudo corra bem. Até, desculpa caso essa pergunta já tenha feito, mas é importante saber quais os tipos de procedimentos foram feitos no momento do incidente. O Atlético te dava essa estrutura em termos, de repente, de equipamentos, como é que ocorreu? Né, a gente já viu outros casos assim dentro do futebol. Dá para explicar um pouco mais para a gente como é que foi toda a situação do ocorrido até o momento em que vocês conseguiram chegar à unidade de saúde? Então, a gente sempre faz o atendimento inicial, né, o ATLS, que a gente fala, ABCDE, isso mais coisa teórica mesmo. Então, a gente expõe o paciente, vê respiração, vê pulso. Se for identificada a parada, a gente começa, né, as massagens, tudo protocolo certinho. O clube tem todos os instrumentos aqui que a gente tem disponível, né? Tem desfibrilador, ambu, tudo. Então, a gente está bem respaldado aqui. Inclusive, vai ter um jogo agora do Sub-20, você pode olhar que dentro daquele carrinho lá tem um desfibrilador lá dentro. Boa tarde, doutor Avimar. Ainda vocês falaram sobre os documentos, né, todos os exames que o atleta tem, até ele foi registrado no mês passado, no final do mês passado, né, o jogador que veio do Guarulhos. Queria perguntar em relação a esses exames, né, são exames recentes, são exames, o clube tem em mãos todos esses exames de quando o jogador chegou para poder assinar um contrato, tem que passar por uma bateria de exames, né, acho que o senhor chegou a comentar sobre isso, e também se tem alguma filmagem, tem algumas imagens em relação a esse rápido atendimento também do Dr. Lucas Ritt? Sim, temos filmagem, que o clube é todo monitorado. Sobre os exames, eu te falo até as datas. Do teste ergométrico, foi no dia 8/9. Tem os exames, o eletro do coração foi no dia 8/9 de 2021. Né? Os exames laboratoriais foram feitos, deixa eu passar aqui, os exames laboratoriais foram feitos no dia, cadê a data? 8/9 também, e o laudo cardiológico, desculpa, é muito papel, o laudo cardiológico dado pelo especialista em cardiologia no dia 10 de setembro de 2021. Então, e tem também a ficha de atendimento médico quando chega no clube, né? O prontuário médico. Então, nós temos todas as documentações necessárias, inclusive as filmagens. O jogador chegou em menos de 2 meses no clube, eu acho, então os exames estão todos atualizados. Inclusive, nós conversamos lá, tentamos conversar lá com o clube de origem dele, e falou que lá ele foi super tranquilo, nem diarreia ele tinha lá, que era um jogador super saudável. Doutores, eu queria perguntar para vocês, se estão acompanhando, claro, o tratamento dele lá no GOL, queria que vocês trazessem qual que é a situação dele real agora, nesse momento. Então, é um caso bem complexo, né? Estão tentando investigar, fazendo uma bateria de exames hoje, né? Então, toda a equipe multiprofissional, igual o Dr. Avimar fala, está acompanhando ele, né? Agora ele está fazendo exames, né? Tomografia, já fez, ele está passando por mais exames, estão tentando identificar a causa, né? E estão dando suporte para ele. Hoje ele está sem droga vasoativa, que a gente fala drogas para poder o coração bater melhor, então ele está com pupilas fotorreativas, então ele está mantendo um padrão estável. Mas, assim, é um caso ainda minucioso, um caso complicado, ainda a gente está tentando evoluir com ele. Está na UTI? Está na UTI do GOL. Na UTI do GOL. Não, ele está entubado. Muito grave. Doutor Lucas, ele ainda corre algum tipo de risco de perder a vida e caso esteja tudo bem, ele se saia bem dessa situação, ele vai poder voltar a jogar futebol? Como é que fica, doutor Lucas? A gente sempre tem esperança, ainda mais um paciente jovem, que ele consiga, né? Então, é um caso muito grave, igual eu falei para ele tem risco de vir a óbito, sim, mas a gente está dando todo o suporte lá no GOL para que ele saia com a vida, né? E ele pode ter sequela, sim, né? Por isso que o atendimento rápido é tão importante. A cada minuto que passa, você aumenta mais ainda o risco de sequela, né? Então, isso é muito importante, que seja tudo rápido, o atendimento. Doutor Avimar, essa proximidade do médico
como estava aqui o doutor Lucas, né, no momento em que aconteceu o problema. Isso faz parte do protocolo do clube, porque eu falo assim, que sorte, né, que o doutor estava... Mas isso faz parte do protocolo do Atlético, o médico estar acompanhando em cima todas as atividades, doutor? Sim, isso é um protocolo do clube. Inclusive, quando está no campo, a preferência, sempre quando tem avaliação de um outro jogador, a gente espera acabar o treino para poder avaliar um outro jogador. Então, a gente sempre faz o máximo possível para estar na beira do campo. Oi. Assim, por tirar a dúvida, porque não é a nossa especialidade, né? A gente não está... O senhor falou de desfibrilador. Aqui tem desfibrilador, foi utilizado no ato, no negócio do Felipe? Inclusive, vai ter o jogo agora, o desfibrilador está dentro daquele carrinho que você vê com café, com água, ele está lá dentro agora. Se você quiser, eu te mostro ele daqui a pouco. E qual foi a outra pergunta? Se foi utilizado ontem. Porque foi muitos termos técnicos e às vezes a gente não sabe. Não, como a gente fez o primeiro atendimento e o pulso dele voltou, então eu já quis encaminhar ele para um atendimento pós-parada, né, para fazer o suporte pós-parada. Então, querendo ou não, a gente levou isso, mas não teve que usar ele durante, entendeu? Porque tem alguns ritmos que o coração bate que tem que chocar e outros não tem que dar o choque, entendeu? Então, quando estava indo, não teve a necessidade. Quando chegando lá, teve a necessidade, porque às vezes o ritmo muda. Doutora Vimar, até em cima da sua experiência, uma pergunta que abrange não só o futebol, mas um aspecto geral. Dá para a gente ter uma ideia do porquê, quantos jovens hoje em dia vêm sofrendo com esse tipo de problema, né? Até fora do futebol, algo que parece que não era tão rotineiro, né? Vem acontecendo tanto nos últimos anos, a gente vem noticiando bastante nos veículos de comunicação, situações assim, né, de que jovens com 20, 30 anos, até menos que isso, vêm enfrentando esses problemas com paradas cardíacas frequentes. O porquê, de repente, isso acontecendo, doutor? Assim, estatisticamente, 0,5% da população jovem que morre com a parada cardíaca, apenas 0,25% tem esse mal súbito. Quando se trata de um atleta, sobe para 1%. E de alta performance, isso sobe para 1,5% dos atletas que pode acontecer isso, né? Graças a Deus é um caso muito raro. Às vezes a pessoa vem a óbito, o jogador vem a óbito, o atleta, e ainda não consegue fazer o diagnóstico do que foi. Nós tivemos um caso recente na Eurocopa, que ele voltou, graças a Deus voltou bem, né? Graças ao atendimento dentro do campo. Ele foi feito a desfibrilação, acredito, dentro do campo mesmo, no dia, e até hoje não foi divulgada a causa, né? Então, isso aí é uma coisa assim, que a gente não tem, mas geralmente é mais comum na miopatia hipertrófica, né? Mas, graças a Deus, é um caso raro. Doutor Marcos Egídio, que é o administrador aqui do Atlético. Doutor, em relação a tudo isso, a todos os protocolos, a todos os documentos que o Atlético tem, diante de uma situação como essa, o Atlético ele fica totalmente resguardado em relação a todos os aspectos, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Sim. O atleta ele veio por empréstimo, então ele já vem com o seguro do seu clube de origem, o seguro garantido pela lei, que todos os atletas têm esse seguro, não somente para esse tipo de caso, mas para qualquer outro tipo de acidente, até machucar um dedo, até o caso falecer. Então, esses seguros eles já existem, né, já estão garantidos por lei. E o Atlético aprendeu muito também, e assim, como todos os clubes também vão aprendendo a cada dia. Não com esse fato, mas com a participação na Sul-Americana, nós tivemos muitos protocolos que tiveram que ser cumpridos e colocados no clube. Isso talvez seja um momento muito importante para o clube quanto a esse atendimento. Tanto que a Sul-Americana ela homologou esse treinamento até para as seleções treinarem aqui, porque a gente já tinha esses protocolos médicos instalados aqui, né? Então, esse local onde está sendo feito o treinamento é quase um hospital. E todos os atendimentos foram seguidos por esses protocolos já internacionais. Então, o Atlético está seguro desde a sua documentação, desde o seu registro originário, lá no Guarulhos, até o empréstimo, e de todos os outros atletas que tem. Então, a gente não tem preocupação jurídica com esse caso. A nossa preocupação hoje é que o atleta sobreviva, né? Que mesmo que ele não venha jogar futebol mais, mas que ele sobreviva e vai ter uma outra atividade caso não consiga jogar bola. Mas o mais importante é a vida, né?
o presidente aqui, o Adson, está falando, mais importante para nós é a vida, tanto para o atleta como se fosse para qualquer outra pessoa que estivesse dentro do clube, um funcionário, quem quer que seja. Então, nós estamos muito seguros, muito tranquilos em relação à parte jurídica, mas não é o mais importante. O mais importante nosso é a vida do Dr. Vimar. E eu peço a todos que, em orações para que dê tudo certo para o Felipe, que logo, logo ele esteja aqui junto com nós, dando uma entrevista para vocês. Só mais uma. Assim, o jogador não é daqui de Goiânia, né? E a gente sabe que a família estava fora do estado. Queria saber como é que foi o contato com a família depois do que aconteceu. Eu sei que eles vieram para Goiânia, né? Se também é de responsabilidade do clube dar esse suporte para a família. Como é que aconteceu esse contato com a família do Felipe? Olha, Natália, essa é uma obrigação, além de civil e moral, né? O Atlético deu todo o suporte para o atendimento ao próprio funcionário do clube, no caso o atleta, e também a família para vir a Goiânia. A família já está em Goiânia, já está acompanhando, sim, todos os acontecimentos, em contato com a equipe médica, como toda família quer saber, pai, mãe, né? Então o Atlético vai dar todo o suporte, enquanto necessário, e quanto tempo for que eles tiverem que ficar aqui, a família vai estar garantida, né, financeiramente em relação a isso. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer ao Lucas, ao Avimar, ao Dr. Marcos Egídio e ao Adson, e a gente espera que tudo dê certo.